bom estarmos aqui novamente. Como está o seu coração? Como está a sua fé? Começou já a praticar o que nós combinamos? Estudar a Bíblia todos os dias e separar tempo para falar com Deus e pedir para Jesus encher-nos do seu Espírito Santo. Lembra o que nós estudamos no último estudo? Nós aprendemos sobre o amor divino, sobre as três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três pessoas, não são energia. São três pessoas unidas em amor e no plano de resgate mais lindo da humanidade, plano de nos salvar do pecado. Nós aprendemos também que a Bíblia compara a Deus como um Pai amoroso e misericordioso e que nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhum pecado pode nos separar do amor de Deus, porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele é suficiente para pagar o preço de todos os pecados de cada pessoa do mundo inteiro. Nós aprendemos que Jesus nos liga a Deus o Pai e que o Espírito Santo, ele ficou aqui, ele veio aqui para a terra, está conosco e ele é que nos mantém unidos a Cristo. Vamos orar? Posso orar com você, por você e pela sua família? Querido Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como é bom abrir a Tua palavra mais uma vez. Mas o Senhor sabe que nós, seres humanos, sem o Senhor não temos capacidade para compreendê-la. Por isso pedimos agora a presença do Autor, do Espírito Santo. Vem, querido Espírito Santo, iluminar a nossa mente e nos inspirar, assim como o Senhor inspirou os profetas a escrever as Tuas verdades. Nos inspira para compreendermos as Tuas verdades e também nos capacita e nos dá o poder para Te obedecermos a Tua palavra, que é a única fonte de verdade existente no mundo. Querido Deus, nós pedimos uma bênção muito especial em favor da nossa família, da minha família e da família, Pai, de cada pessoa que ouvirá esta mensagem. O Senhor conhece o nosso coração, sabe de nossas necessidades espirituais, nossas necessidades físicas, nossas necessidades emocionais, nossas necessidades financeiras. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe até onde nós conseguimos suportar as provações. O Senhor prometeu na Tua palavra nos dar poder para vencer a cada uma delas. Nos ajude também, Senhor, a tomarmos decisões sábias ao Teu lado, de estarmos juntos de Ti e de Te obedecermos, Pai, mesmo que para Te obedecer, mesmo que para compreender as Tuas verdades e praticá-las, nós tenhamos que mudar muitos hábitos em nossa vida, deixar muitas coisas que gostamos. Coloca em nós o amor a Deus, o amor ao Senhor em primeiro lugar. Te agradecemos mais uma vez, porque Jesus, o Senhor, morreu na cruz por nós. Graças Te damos, querido Salvador. Graças Te damos, Deus o Pai, por ter enviado o Teu único Filho. Graças Te damos, Deus Espírito Santo, porque o Senhor está aqui para glorificar a Jesus. É o verso da Bíblia que nós iremos ler neste momento. Dá-nos sabedoria. Em nome de Jesus, nós rogamos, nós Te suplicamos estas bênçãos.
Amém e amém. Já está com a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 16. E a partir do verso 8. Se você voltar um pouquinho ali no verso 5, Jesus está falando sobre a obra do Espírito Santo. E aqui no verso 8, vamos ler a partir do verso 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Então Jesus disse, eu estou enviando a vocês Deus Espírito Santo, o Consolador. Ele vai estar junto de vocês para consolar, para ajudar, para dar forças, para poder me conhecer melhor. Vamos continuar? Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então, onde é que Deus Espírito Santo está trabalhando agora? Ele não se limita a tempo e espaço, mas ele está cumprindo uma missão muito especial. Ele está aqui em nosso mundo, convencendo a cada um de nós do pecado, dizendo, olha, isso é pecado. Olha, o que você está fazendo não está certo. É o Espírito Santo que nos diz. É Ele que nos ajuda a compreender a Bíblia, porque foi Ele que inspirou a Bíblia. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás já foi vencido lá na cruz. 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, Jesus falou para os discípulos, mas vocês não podem suportar agora. Porém, ele disse que depois que ele subisse para o céu, é que ele já tinha ressuscitado. Porém, quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, ele só nos guia na verdade. Ele só nos ensina o que está escrito aqui na Bíblia. Espírito que ensinar o que não está escrito na palavra de Deus não é o Espírito Santo de Deus. Pode ser outro Espírito, mas Deus não é. Porque Jesus está dizendo aqui muito claro para nós. Olha que lindo. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Pede para Jesus te guiar no estudo da Bíblia. Pede para Jesus te dar o Espírito Santo no estudo da Bíblia. O Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo, sabe o que mais ele vai fazer? Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo nos ensina a entender as coisas que estão para acontecer ainda, as profecias, que nós também estudaremos em outra oportunidade. E agora no verso 14, Jesus diz assim, ele me glorificará. O Espírito Santo, ele está aqui, mas não é para ele se mostrar ou para aparecer. Ele está aqui para mostrar só Jesus. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês.
Tem coisa mais linda do que isso? Deus Espírito Santo, Ele está aqui agora, aí com você, aqui comigo, para glorificar a Jesus. E Jesus, Ele glorifica Deus o Pai. Os três são iguaizinhos em amor e em misericórdia. Deus Espírito Santo, a missão única dele aqui é nos aproximar de Jesus. Nós não estamos vendo a Jesus fisicamente, mas o Espírito Santo, ele nos capacita a olhar com os olhos da fé e entender o que está escrito na palavra de Deus, entender a missão de Cristo. Ele nos ajuda a estarmos juntos de Jesus, a olharmos para Cristo com os olhos da fé. E o Espírito Santo, ele nos capacita a obedecer o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. E hoje, o Espírito Santo vai nos ajudar a entender a origem do grande conflito entre o bem e o mal. Está escrito aqui na Palavra de Deus. Vamos aprender mais? Vamos hoje estudar o nosso terceiro tema: Jesus e a restauração do bem. E quem está nos guiando é o Espírito Santo. Por isso podemos começar pensando assim: onde o mal começou? Essa é uma pergunta que muitas pessoas ainda não conseguiram responder, porque elas não estudaram a Bíblia. E nós vamos encontrar a resposta na Bíblia agora. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 10. Lá no final da Bíblia Sagrada. Apocalipse 12, versos 7 a 10. Diz assim: então estourou a guerra no céu. Assim diz a minha versão. Outra versão diz a mesma coisa. Às vezes muda palavras que têm o mesmo significado, como alegria e felicidade. Mas a palavra de Deus é pura, santa e intacta, porque ela é de Deus. Então estourou a guerra no céu, do 7 até o 10. Capítulo 12 de Apocalipse. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Que coisa forte! Que mensagem forte! Aqui dá para nós entendermos que estourou uma guerra no céu. Houve literalmente uma guerra entre Miguel e os seus anjos. Miguel, aqui no livro da profecia, é Cristo. E entre o dragão e os seus anjos. E nesta guerra, o dragão foi expulso com os seus anjos. O diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo que está longe de Cristo. Porque perto de Jesus, Satanás não vai seduzir a nenhum de nós. Houve uma guerra no céu. Um anjo chamado Lúcifer, ele quis ocupar o lugar de Cristo. Ah, mas por quê? Jesus nos criou com liberdade. E assim ele criou os anjos também com liberdade. A liberdade de escolher amá-lo.
Ele não quis criar robôs. Jesus criou os anjos. Jesus criou o ser humano com a liberdade de escolher. E este anjo, que já tinha uma posição maravilhosa no céu, ele era um querubim, ele era líder, ele estava acima dos outros anjos. Ele foi criado perfeito. Este anjo, ele escolheu se rebelar contra a lei de Deus. E ele começou também a seduzir outros anjos. E então houve uma batalha muito grande. Porém, Jesus venceu. Amém? Jesus precisou expulsar. Ele expulsou esse anjo. E ele veio para este mundo que recém estava aqui criado. E aqui ele encontrou dois seres humanos que também tinham a liberdade de escolha. E que Jesus já havia falado e explicado. O símbolo da escolha é a árvore da vida. Daquele fruto vocês não irão comer. Tinha alguma coisa diferente? Não. Mas tinha a palavra de Deus. E o que o Deus diz não, nós não podemos questionar. Não é não. Se eu escolho obedecer a Cristo e amá-lo mais que tudo nesta vida, eu vou também obedecê-lo. Eu vou obedecê-lo por amor. É assim que Jesus quer. Ele quer o nosso amor. Mas olha o que aconteceu. Vocês perceberam, e eu também aqui, que não foi Deus que originou o mal. O mal se originou no coração de Lúcifer. Ele escolheu ser rebelde. Ah, mas por que ele escolheu ser rebelde? A Bíblia não diz. Há perguntas que não existem as respostas na Bíblia, porque não são respostas necessárias para a nossa salvação. Se nós formos explicar o porquê que Lúcifer escolheu ser rebelde, nós estaríamos justificando o pecado. O pecado não tem justificativa. Deus é amor, nós já estudamos. Não tem motivo para nós sermos rebeldes. Não tem motivo para nós desobedecermos a Cristo. Não existe. Mas infelizmente, aquele anjo escolheu. Todo o sofrimento que existe hoje, toda a dor que existe no mundo, não vem de Deus. Não deixe nunca esse pensamento entrar em sua mente. Não vem. A guerra, a maldade se iniciou contra o Criador lá no céu. Jesus nunca causou mal e nunca vai causar mal a ninguém. Vamos continuar o nosso estudo aqui? Ezequiel 28, 14 a 17. Ezequiel, capítulo 28, 14 a 17. Livro de Ezequiel, 14, 15 a 17. Ezequiel 14, só um pouquinho, o versinho aqui, eu confundi um pouquinho. É aqui em Ezequiel que Deus contou para o seu profeta, Deus Espírito Santo, contou para o seu profeta como foi a origem do mal. Ezequiel 28, 14 a 17.
28. Aqui. Encontrei. Você também encontrou? Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Olha a posição. Querubins são os anjos que estão na liderança de outros anjos, que têm funções especiais diante de Deus. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos. Jesus criou ele perfeito. Desde o dia até o dia em que foi criado, desde o dia em que foi criado, ele era perfeito, até que se achou iniquidade em você, o pecado. Na multiplicação do seu exército, você se encheu de violência e pecou. Por isso, na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus, eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis, para que o contemple. Satanás ficou orgulhoso da posição que tinha. Isso já não bastava, ele queria mais. Ele queria muito mais. Ele quis passar por cima da autoridade de Deus. Por isso, a obra dele hoje continua sendo a mesma. Infelizmente, Adão e Eva pecaram, e nós já nascemos com a natureza do pecado, que é uma natureza que está contra a Deus. Por isso que muitas vezes nós não sentimos vontade de estudar a Bíblia, de orar, de buscar a Deus, de obedecê-lo. Por isso que nós dependemos do poder do Espírito Santo que está aqui. Sem o Espírito Santo, você não vai compreender a Bíblia, você não vai obedecer, você não vai ficar pertinho de Jesus. O Espírito Santo está aqui cumprindo a missão de nos ajudar a vencermos a natureza da rebeldia, a natureza do pecado. O Espírito Santo, só Ele tem o poder de transformar a sua natureza e a minha natureza de pecado. Vamos continuar? Muito bem. Graças a Deus temos o Espírito Santo. Satanás alimentou o orgulho e a vaidade. Peça ao Espírito Santo que livre você desses pecados. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio aqui da humanidade? Gênesis 2, 15 a 17. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o 17. O Senhor Deus formou o homem e o colocou onde? No jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Perfeito, lindo. E o Senhor Deus deu uma ordem ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Adão e Eva não morreram na hora que eles comeram aquele fruto, mas naquele momento que eles se rebelaram e foram contra a ordem divina, eles perderam a vida eterna. Passaram a estar condenados à morte eterna. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva passaram a ser seres mortais. Isso é muito triste. Mas Deus já tinha o plano de resgate. O amor de Deus alcança a cada pecador. E por isso não podemos ficar tristes. Vamos continuar o nosso estudo aqui? Muito bem. Não coma
dessa árvore. Não, não, não. Vocês são livres para escolher me amar. Deus não queria que Adão e Eva amassem a Ele como robôs. Ele queria que eles escolhessem, sem questionar. Ah, mas por que, Senhor? Não precisa questionar. Esse fruto tem alguma coisa diferente? Não precisa questionar. Deus é o meu Criador. Tinha tantas árvores, tantos frutos. Por que desobedecer a Deus? Não precisa. Não. A palavra de Deus está aqui, pura e santa. Ela nos guia. O Espírito Santo nos guia. Não precisa viver desobedecendo a Deus. Deus deixou tudo por mim e por você. Ele escolheu morrer por mim e por você. E Ele quer que nós escolhamos obedecê-lo por amor. Qual foi a essência do primeiro pecado? Gênesis 3, de 1 a 6. Aqui pertinho, um pouquinho para frente. Gênesis capítulo 3, de 1 a 6. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A serpente era o animal mais lindo que Deus criou. E aqui aconteceu uma sessão mediúnica. Satanás incorporou na serpente. Não era a serpente que estava falando, era Satanás. Não era para Eva estar sozinha longe de Adão. Não era para Eva dar ouvido ao que aquela serpente estava dizendo, por mais encantador que fosse ver uma serpente maravilhosa, linda, brilhante, que voava, falando. Não era para ela dar ouvidos, mas ela parou para ouvir. Ela ficou encantada e ouviu. Hoje Satanás tem coisas encantadoras também, mas que são contra o que a palavra de Deus diz. Ele fala através de meios que muitas vezes nós não conseguimos perceber porque não estamos perto de Cristo e porque não estudamos a sua palavra. Deus disse: certamente morrerás. A serpente disse: certamente não morrerás. E você vai ficar mais inteligente porque vai conhecer o bem e o mal. Olha que coisa terrível. Satanás ainda diz isso. Por todos os meios ele diz isso. Ele diz na linguagem infantil, ele diz na linguagem do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso. Ele diz na linguagem que você e eu vamos entender. Ele sabe a nossa fraqueza. E ele quer que nós acreditemos que nós somos imortais, que nós não precisamos de Deus. Mas isso é mentira. Essa mentira vem desde o Jardim do Éden. Nós precisamos de Deus. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Ele morreu para pagar o preço do pecado, porque o preço do pecado é a morte. E a partir daquele momento, o grande conflito estava na humanidade. O palco do grande conflito hoje é a sua mente e a minha mente. Na sua mente e na minha mente existe a voz de Deus, do Espírito Santo, mas existe também a voz do tentador. E para você e eu conseguirmos discernir e diferenciar
Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter compromisso com Deus. Nós precisamos estar grudadinhos, agarradinhos com o Espírito Santo. Porque é Ele que nos mantém ligados com Jesus. E é Jesus que nos mantém ligados a Deus o Pai. Nós precisamos ter a presença de Deus na nossa vida. Sem Deus não há vitória. Sem Deus só há engano, só há mentira. Nós precisamos estar com Deus durante todos os dias da nossa vida. Temos que ter um tempo especial para ficar sozinho, falando com Deus e buscando entender a Sagrada Escritura. Tempo sagrado entre você e Deus, em um momento em que nada perturbe. E aí sim, você vai sentir o poder grande que Deus vai te dar para você abrir a Bíblia, estudar, compreender, obedecer e falar ao mundo a verdade que está na sua Bíblia, na Palavra de Deus. Continuemos o nosso estudo. O que é o pecado? 1 João 3,4. O que é o pecado? Até aqui, pelo estudo que a gente fez, já deu para a gente descobrir. Mas vamos ler, porque a Palavra de Deus tem resposta. 1 João, capítulo, deixa eu ver aqui, 3 e verso 4. Achou? Lá perto de Apocalipse. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A palavra de Deus é lei. Deus tem uma lei. E quando alguém desobedece à lei de Deus, essa pessoa está pecando, ela está sendo rebelde. Quando um pai dá uma ordem para um filho, uma filha, a palavra desse pai é como uma lei. Esse filho, se ele ama de verdade esse pai, ele obedece sem questionar, ele obedece por amor ao pai que cuida dele. É assim que Deus quer que eu e você façamos. O pecado é a transgressão da lei, não esqueça disso. Por isso procure conhecer a palavra de Deus melhor, a lei de Deus. O Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Isso é maravilhoso. Qual é a consequência final do pecado e qual é a resposta de Deus a todo mal? Romanos 6, 23. Romanos, capítulo 6, Atos Romanos, capítulo 6 e verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa mais linda! O salário do pecado é a morte, mas Deus, Ele tem um presente de graça, a vida eterna. Jesus morreu por você, morreu por mim, pagou o preço de tudo. E hoje nós podemos ter certeza da nossa salvação. Não precisa ter medo. Jesus já fez tudo. Só precisamos ficar juntos a Cristo. Através de quem? Do Espírito Santo. Vamos agradecer? Querido Deus, te agradecemos porque aprendemos hoje que existe sim o conflito entre o bem e o mal, que o mal existe sim, mas o mal já é vencido. Jesus já morreu por nós e a vida eterna é um presente de Deus. A vida eterna é de graça e nós podemos ter a partir do momento que recebemos em nossa vida este presente. A presença do Espírito Santo na nossa vida, de Jesus, a presença de Deus o Pai.
Querido Deus, nos ajude a estarmos juntos do Senhor e a separarmos tempo para ficarmos a sós na Tua presença todos os dias, buscando poder e conhecimento da Tua palavra para falarmos ao mundo que o Senhor Jesus é vitorioso e está para voltar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos cantar? Vamos adorar a Deus. Preste bastante atenção na letra desta música. Esta música, ela conta a história do grande conflito. Enquanto você estiver cantando, decida em seu coração ficar ao lado de Jesus todos os dias e viver na presença de Deus. Grande conflito começou. De que lado estou? Pra onde eu irei? Quem está em mim? A quem eu seguirei? Eu escolho ser de Deus, então viver, ou deixo o mal levar-me a morrer. Quando estou em Cristo e Ele está em mim, dele eu serei fiel até o fim. Ele já lutou por mim e fez eu ser bem mais do que vencedor. Jesus já lutou por nós. Em minhas mãos está a decisão, seguir o reino do amor e refletir o evangelho em mim, ou desviar e perecer. De
próximo estudo.